Marcos capítulo 1, a partir do 9, diz assim: Naqueles dias, Jesus veio de Nazaré da Galileia e foi batizado por João no Rio Jordão. Logo ao sair da água, Jesus viu os céus se abrindo e o Espírito descendo como pomba sobre ele. Então veio uma voz dos céus que dizia: Você é meu filho amado, em você me agrado. E logo o Espírito conduziu Jesus ao deserto, onde ficou durante 40 dias, sendo tentado por Satanás. Estava com as feras e os anjos o serviam. Depois de João ter sido preso, Jesus foi para a Galileia, pregando o evangelho de Deus. Ele dizia: O tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam no evangelho. Ainda abra sua Bíblia comigo em Mateus capítulo 4, por favor. Quero ler também um texto que é bem semelhante a este. Mateus capítulo 4, do 23 ao 25 apenas. Diz assim: Jesus percorria toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doenças e enfermidades entre o povo. E para nós terminarmos, antes de você se assentar, Mateus 24, por favor. Eu quero ler apenas um versículo que está no 14, Mateus 24, 14. Diz assim: E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Amém? Se assente, por favor. Glória a Deus, Deus é maravilhoso. Você já cumprimentou a pessoa que está do seu lado? Você já deu um oi para ela, um oi para ele? Você já falou que bom que você está aqui? Amém? Hoje eu quero pedir a sua ajuda. Eu soube que o café hoje foi reforçado, então eu quero pedir a sua ajuda. Se alguém estiver cochilando do seu lado, eu dou hoje autoridade para você dar uns beliscões nessa pessoa, se ela cochilar do seu lado, por favor. Porque hoje nós vamos ter bastante informação, então vai ser daquelas pregações que você vai meditar bastante. Eu estou dando autoridade. Se ele perguntar por que você fez isso, o pastor falou que eu podia. Amém? Então estou dando autoridade para você. Alguém gritou ali animado. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, que bom que você está aqui. Deus é bom. Nós estamos começando uma série hoje chamada O Reino de Deus. Aleluia. Deus tem colocado em meu coração estudar e falar um pouco sobre o reino de Deus. E hoje eu creio que será apenas uma introdução a este assunto. Nós vamos discorrê-lo nas próximas semanas, vamos falar um pouquinho mais sobre ele ainda. Você sabe que eu gosto de pregar em séries, porque assim nós falamos de um assunto por várias semanas e nós conseguimos memorizar um pouquinho mais, né? Conseguimos assimilar. Uma pregação apenas é quase impossível você falar sobre um tópico. Então hoje eu creio que será apenas uma introdução do assunto e nas próximas semanas nós vamos conhecer um pouquinho mais sobre o reino de Deus. O que eu quero falar nessas semanas é sobre um assunto que aparentemente é bem conhecido, porém ao mesmo tempo ninguém sabe explicar. Eu não vou dizer ninguém, a maioria de nós não sabemos explicar. Então, o que é o reino de Deus? Se alguém perguntasse para você, vamos supor que você está no trabalho ou está em qualquer outro ambiente e alguém pergunta para você: você é cristão? Sim, sou cristão. Então me explica, o que é o reino de Deus? Como você explicaria isso? Qual seria a sua resposta para essa pessoa? Pastor, agora o senhor me pegou assim de surpresa, né? Se eu chamasse você aqui na frente agora, eu gosto de fazer algumas surpresas, sabe? E pedisse para você explicar para a igreja o que é o reino de Deus. Será que você conseguiria? Porque eu tenho dificuldade às vezes de explicar o reino de Deus. E talvez é por isso que Deus nos direcionou a estudarmos um pouquinho mais sobre isso. O que é o reino de Deus? Como eu entro no reino de Deus? Como ele funciona? Se é um reino, tem leis, tem regras, tem princípios. Se é um reino, eu posso ser expulso do reino também? Agora vem uma pulga assim atrás da orelha, né? Esse reino já está aqui
ou é apenas futuro? Quando Jesus fala, o meu reino está próximo, nós acabamos de ler Marcos capítulo 1, eu vou voltar para lá, começar em Marcos capítulo 1, Jesus falou, arrependei-vos, é chegado, porque o reino de Deus é chegado. O que isso significa? Uma das coisas que nós temos que pensar é que, eu não sei se você já notou, lendo os evangelhos, que Jesus não fala de graça. Você já parou para pensar nisso? Jesus não falou de justificação. Na verdade, pouco ele falou de santificação. Jesus, ele anunciava o reino de Deus, ele pregava o reino de Deus. E o Espírito vem ministrando em meu coração há algum tempo este tema. Na verdade, alguns meses, desde que eu tive uma conversa com o pastor Itamar lá em casa. Altas horas da madrugada, nós conversando, e nós começamos a entrar neste assunto, neste tema. E uma das coisas que ele me falou, e eu nem sei se ele lembra que ele falou isso para mim, ou se ele só soltou, mas ele falou essa frase, e aquilo martelou no meu coração. Ele falou assim, a igreja precisa voltar a pregar e viver o evangelho do reino, não o que está sendo pregado hoje em dia. Parece uma frase simples, né? Parece algo que nós falamos normalmente, mas aquilo marcou o meu coração. Nós precisamos voltar a pregar o evangelho do reino e não aquilo que estamos pregando normalmente nos dias de hoje. E eu já preguei sobre reino, já ensinei sobre reino, já estudei sobre reino, mas eu senti que no momento que ele falou essa frase, foi como se o Espírito Santo estivesse diretamente me falando, você precisa ensinar a igreja sobre o meu reino. Então nos últimos meses eu venho me preparando, venho estudando, e pela graça de Deus, eu quero começar a falar com você e conversar com você sobre o reino de Deus. Sobre o reino de Deus. E essa pregação eu quero fazer ela interativa. Eu quero chamar algumas pessoas de surpresa para me ajudar a pregar. Estou brincando, gente, só para ver se você está acordado. Você está acordado? A Del quase se levantou, vem, Del. Eita, Jesus. Uma coisa que eu posso garantir para você é que se nós entendemos a mensagem do reino de Deus, nós não seremos mais os crentes que nós somos até o dia de hoje. Você devia ter dado um glória a Deus, porque para mim isso é um motivo de muita alegria. Nós não seremos mais as mesmas pessoas, nós seremos totalmente transformados quando nós entendermos como o reino de Deus funciona. Satanás vem tentando impedir as igrejas, os pastores, de não ensinar o reino de Deus. Ele vem tentando impedir você e eu de não entendermos como o reino de Deus funciona. Ele quer nos manter na ignorância. Por quê? Porque quando nós entendemos o reino de Deus, nós entendemos tudo que nós temos direito no reino de Deus, tudo que nós estamos legalmente autorizados a participarmos do reino de Deus. Nós entendemos os nossos benefícios, as leis, como nos movemos, como o rei funciona, como ele pensa, como ele age. Então entendemos a mensagem do reino, é essencial para a nossa vida cristã. Olha, eu cria que eu conhecia o reino, eu já vi várias pregações sobre o reino de Deus, eu achava que eu sabia até explicar. Foi quando ele me falou isso que eu falei, rapaz, como é que isso? Tá difícil. O reino de Deus, nós já ouvimos tanto falar sobre isso, né? Uma das coisas que eu pude entender nos meus estudos, ou lendo a própria Bíblia, nós estamos lendo a Bíblia toda, de Gênesis a Apocalipse, estamos agora terminando, eu pelo menos estou terminando Coríntios, não sei onde vocês estão, mas passando os evangelhos eu pude perceber que Jesus tinha uma mensagem, ele tinha um tópico. Jesus pregava uma coisa, ele anunciava a chegada e o estabelecimento do reino de Deus, ele pregava o reino de Deus, era tudo que ele ensinava, era tudo que ele pregava, era tudo que ele revelava. Você pode ver que nas parábolas de Jesus, ele começava as suas parábolas dizendo o quê? O reino de Deus é semelhante a um homem, não era? O reino de Deus é semelhante a um tesouro escondido.
O reino de Deus é semelhante ao grão à semente de mostarda, ao grão de mostarda. O reino de Deus é semelhante a um semeador que saiu para semear. O reino de Deus é semelhante a isso. O que ele estava fazendo por meio de parábolas? Ele estava explicando como o reino de Deus funcionava. A mensagem principal de Jesus era o reino de Deus. E por que a mensagem da igreja principal não é o reino de Deus? Se o foco de Jesus nos seus ensinamentos era sobre o reino, logo deve ter muita importância. E se era importante para Jesus, deve então ser importante para mim e para você, o reino de Deus. É por isso que os próprios discípulos, eles perguntavam para Jesus: Jesus, quando que o teu reino será estabelecido? Quando que isso tudo que você está falando vai acontecer? Quando que vai se cumprir essas promessas, esses ensinamentos? Quando que o Senhor vai fazer com que o reino se concretize? E ele falou: não vos compete saber os tempos e as estações, só o Pai sabe. Vocês continuam vivendo, mas olha, o reino de Deus está entre vocês. Por que eles perguntavam isso? Porque o reino de Deus era uma promessa da antiga aliança. Vocês sabem que existem duas alianças, a antiga, na qual foi cumprida em Jesus, e a nova aliança, que foi estabelecida em Jesus. Jesus cumpriu a antiga aliança na sua totalidade, e ele estabeleceu uma nova aliança, aliança de sangue, aliança que foi cumprida na cruz do Calvário. Mas o estabelecimento do reino era uma promessa da antiga aliança. Moisés prometeu que um dia viria um maior que ele. Davi falou que da sua descendência Deus levantaria um rei que reinaria eternamente. A promessa do reino está totalmente permeada no Antigo Testamento, na antiga aliança. Onde eu posso ver isso? Abra comigo Isaías capítulo 9, você vai ver muito claramente isso. Isaías capítulo 9 fala assim, a partir do 6: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o que? O governo está sobre os seus ombros. Governo fala de reino, governo fala de uma nação, fala de um estabelecimento concreto, físico. O governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Continua, olha o 7: ele estenderá o seu governo e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para estabelecer e para o firmar com juízo e com justiça, desde agora e para sempre. O reino de Deus era uma promessa da antiga aliança. É por isso que os judeus, quando Jesus veio, eles não creram que Jesus era o Messias. Por quê? Porque o Messias tinha que vir estabelecer um reino. E eles criam que o reino que seria estabelecido seria um reino de governo, de grandes exércitos, que tiraria o domínio de Roma, da Grécia, sobre eles, que os libertaria e faria a nação principal e maior da terra. O que os judeus estavam esperando é que ele viria a reinar fisicamente. Então, quando Jesus veio e começou a falar de reino, mas eles não conseguiam ver a movimentação de um exército, de uma rebelião contra o governo de Roma, eles não creram que Jesus era o Messias, porque a promessa era que ele estabeleceria um reino. Então o reino é um cumprimento de promessas proféticas, e Jesus veio estabelecer esse reino. Porém, ele não veio estabelecer o reino como estava na mente do ser humano, ou da religião. Ele veio estabelecer um reino diferente. Você devia ter dado glória a Deus. Eu vou explicar o porquê. Porque é sempre lindo quando Jesus faz melhor do que nós esperamos. É sempre bom quando Ele faz melhor do que nós imaginamos. A Bíblia fala que Ele faz abundantemente ou infinitamente além daquilo que nós pedimos ou imaginamos. A Bíblia fala que os pensamentos dele são mais altos do que o nosso, os caminhos dele mais elevados do que o nosso. Ele faz muito melhor. Aquilo que a religião pensava que ia ser algo físico, Jesus trouxe num âmbito espiritual. Por que isso é importante? Porque se o reino tivesse vindo da forma que os judeus esperavam, apenas os judeus estariam reinando.
Eu preciso que você entenda isso. Se o reino estivesse vindo de uma forma física, o trono de Davi sido estabelecido através de Jesus, fisicamente, apenas os judeus seriam os escolhidos. Mas Jesus tinha um plano melhor para a história da humanidade. Só quem é crente entendeu. Se tivesse vindo de uma forma física, não haveria salvação para os gentios. Quem são os gentios, pastor? Sou eu e você. Quem são os gentios, pastor? É você aí mesmo, sentado nesses bancos. Se o reino tivesse vindo fisicamente naquele momento, então apenas os judeus seriam beneficiados. Mas Deus tem pensamentos mais altos, mais elevados, que vão muito além do nosso. Porque Ele não queria salvar apenas a nação dos judeus, não apenas a nação dos hebreus. Ele queria alcançar a mim e a você. Então Ele falou: o meu reino ainda não é deste mundo, mas está invadindo este mundo. O meu reino não é apenas para os judeus, mas é para todo aquele que crê no meu nome. Porque todos quantos creram no seu nome, foi-lhe dado o poder de serem feitos filhos de Deus. Ah, se ele tivesse vindo como a religião esperava, não haveria igreja, nós não estaríamos aqui reunidos. Glória a Deus que Ele faz sempre diferente do que nós imaginamos. Ah, irmão, isso para nós deveria ser motivo de grande alegria. Eu tenho até uma notícia para você, deixa eu abrir aqui um parênteses. Ainda bem que Deus faz diferente dos seus planos e dos meus planos. Ah, a gente traça planos, a gente quer ir para lá, quer para cá, a gente quer fazer do nosso jeito, e às vezes dá errado, e às vezes damos um passo para trás. Não se desespere, é porque Deus tem algo melhor. Ele está vendo diferente do que você vê, Ele está vendo além do que você vê. Os planos de Deus são melhores do que os nossos. Ah, Jesus, eu estou pregando, vocês estão comigo hoje? Vocês estão animados hoje? Ei, Jesus, era para ser só um estudo, eu estou me animando. Gente, vocês estão animados hoje? Amém? Vocês vão me ajudar hoje? João capítulo 1, versículo 12. Todos quantos o receberam, foi-lhe dados o poder de serem feitos filhos de Deus. Agora eu tenho uma notícia para você. Você foi feito filho do rei do reino. Ah, só dois entenderam. Você foi feito filho, você foi feita filha do rei. A todos quantos o receberam, foi-lhes dado o poder de serem feitos filhos do rei. Eu gosto da versão de Paulo em Gálatas, que ele fala assim: pois todos vocês são filhos de Deus, mediante a fé em Cristo. Gálatas capítulo 3, do 26 ao 27. Porque todos vocês foram batizados em Cristo, de Cristo se revestiram. Olha o que ele fala aqui: assim sendo, não pode haver nem judeu nem grego. Em outras palavras, o reino não veio como eles esperavam, porque no reino de Deus não há judeu, não há grego. No reino de Deus não há escravo nem liberto, não há homem nem mulher, porque todos foram batizados em Cristo e revestidos de Cristo. Vocês todos são um em Cristo Jesus, ele diz. E se vocês são de Cristo, são descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Você é herdeiro de um reino. Aleluia, glória a Deus. Jesus veio estabelecer um reino. Ele não veio, você não vai ver Jesus pregando nada quase que a gente prega na igreja, gente. Eu me admirei, esses últimos meses Deus tem chamado muito a minha atenção. Jesus não pregou quase nada do que a gente prega na igreja. Jesus veio anunciar um reino. A mensagem dele era o reino, a mensagem dele era pessoas, a mensagem dele era salvação. Jesus não pregou prosperidade, Jesus não pregou nada disso. Jesus não pregou essas manias de fazer 3 coisinhas para receber a bênção. Ele pregava o estabelecimento de um reino. E quando que começou isso? Quando João Batista começou a pregar. João Batista falou assim: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Mateus usa reino dos céus, Marcos e Lucas reinos de Deus, porque Mateus escreveu para os judeus, e para os judeus usar o nome de Deus em vão era um grande pecado. Então Mateus usa reino dos céus, porque ele é intencional para alcançar um público. Às vezes nós temos que mudar certas palavras para alcançar certas pessoas. Às vezes eu tenho que falar mano, às vezes eu tenho que falar Senhor. Paulo falou isso, Paulo falou: eu faço de tudo para ganhar todos. Jesus,
víboras. Então Mateus usou o reino dos céus, Marcos usou o reino de Deus, mas é a mesma terminologia, é o mesmo significado. Sabe o que o João fazia? Ele falou assim, ó, raça de víboras. O que ele falou? Todos vocês são sogras. Ah, não. Misericórdia. É só para ver se você está acordado, gente. Para. Eu estou brincando, para, isso é brincadeira, gente. Minha sogra não está assistindo, eu acho, em nome de Jesus. É brincadeira, só para você acordar um pouquinho. Para. Ninguém vai fofocar, pelo amor de Deus. Vocês conhecem ela, vigia. Raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? O que ele fala? Arrependei-vos, por quê? Porque é chegado o reino, e para entrar no reino requer arrependimento. O reino requer arrependimento. Aí João Batista veio preparar o caminho. Ele veio preparar o caminho do Messias e Jesus vem. Aí nós pensamos, Jesus agora vai falar algo mais profundo. Ah não, peraí, Jesus vai mudar a mensagem, porque João Batista falava isso. Aí Jesus vem e fala a mesma coisa, arrependei-vos. Ele não chamou de víboras, mas arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. E logo após Jesus ser batizado e tentado no deserto, ele começou a pregar. E qual foi a primeira mensagem de Jesus? Marcos capítulo 1 nós lemos. É chegado o reino de Deus. É chegado o reino de Deus. Gente, se tinha tanta importância para Jesus, por que nós estamos pregando sobre isso tão pouco? Por que nós estamos ensinando religião para o povo, enquanto Cristo estava ensinando o reinado? Ei, diz, eu vou chegar lá. Jesus nunca pregou libertação. Jesus não fez nenhum curso de libertação, nenhuma conferência de libertação. Jesus não fez nada disso. Jesus nunca pregou sobre cura. Me mostra um sermão de Jesus pregando sobre cura. Jesus nunca pregou sobre seminário, nunca fez seminário de liderança, conferência da fé, não sei o que, mais do que. Ele nunca fez nada disso. Ele pregava o reino. E essas coisas estão dentro do reino. Não é que isso não faz parte do reino, mas Jesus não dava ênfase para coisas que já vêm como direito de quem é cidadão do reino. Só aqui, entendeu? Vou pregar para cá, que aqui está mais animado. Vocês vão animar também? Olha só. Você não precisa dar ênfase para aquilo que já é direito seu. Quando você entende que você é cidadão de um reino, de um Deus soberano, poderoso, um rei, que a sua mente é aquilo que dita as leis do reino, aí você não precisa ficar correndo atrás da bênção, porque como cidadão, você tem direito de ser abençoado. Como cidadão, você tem direito de ser curado. Irmãos, Jesus não fez. No reino, ninguém precisa de libertação, porque para entrar tem que ser liberto. Jesus, ele pregava o evangelho do reino. Essas coisas são parte do reino, não são o reino em si. E Jesus gastou 3 anos e meio pregando sobre isso. Tanto que Mateus 24, no sermão profético, que fala das últimas coisas, ele falou assim: este evangelho do reino será pregado em todas as nações, então virá o fim. É o evangelho do reino. Eu gosto de Mateus 9, que fala que ele percorria todas as cidades. Leia comigo, eu quero que você abra para você ficar acordado comigo. Mateus capítulo 9. Jesus. Mateus 9:35, por favor. Olha o que fala. E Jesus percorria todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas e pregando o quê? O evangelho do reino e curando todo tipo de doença e enfermidades. O que ele pregava? O evangelho do reino. E o que seguia depois da pregação? A cura de doenças e enfermidades. Nós focamos mais na doença, mais na enfermidade do que na pregação do reino. Nós temos que voltar a pregar um reino. Nós temos que voltar a pregar sobre um rei. Nós temos que voltar a pregar sobre autoridade, sobre domínio. Nós temos que voltar a pregar sobre um Deus soberano que reina sobre todas as coisas. E o que? As enfermidades serão exterminadas. Deus vai mandar curas para aqueles que estão enfermos, mas não precisamos focar nisso. Nós não precisamos focar nisso. Ele percorria todas as cidades pregando o reino. Então, o que é o reino de Deus? Eu sei que vocês estavam todos esperando por isso. O que é o reino de Deus? A palavra reino
Vem da palavra basileia. Basileia significa domínio, reinado, poder e senhorio. Na verdade, ela é traduzida na Bíblia como reino, mas a tradução para o português ou para o inglês não faz justiça à dinâmica que essa palavra tem no grego. Ela está literalmente descrevendo o reinado de alguém. Ela está descrevendo o poder, o domínio de alguém. Não é apenas um reino como uma nação, mas é um reino como domínio, como autoridade, como poder. Essa palavra significa muito mais do que a língua portuguesa ou o inglês vai descrever. É a própria natureza de autoridade do rei. Jesus falou: chegou aquele que tem autoridade. Arrependei-vos porque chegou aquele que tem domínio. Arrependei-vos porque chegou aquele que é o que é. Ei, você está entendendo? Ele não estava falando apenas sobre uma nação, ele estava falando sobre uma nova era, um novo tempo. E se você e eu entendermos essa mensagem do reino, eu creio que nós viveremos um novo tempo em nossas vidas. Aleluia. Agora, essa palavra, ela engloba o território físico, a terra, as pessoas, os animais, as plantas, os mares, tudo que tem dentro do domínio do rei está nessa palavra basileia. Tudo que está sob o domínio do rei. Ele cuida de tudo e de todos. Então, quando nós falamos do reino de Deus, é o lugar onde Deus tem total domínio, autoridade e poder. O reino de Deus é o lugar, se você está escrevendo, escreva, onde Deus tem total autoridade, domínio e poder. Ele tem total autoridade, domínio e poder. Então o Senhor Jesus não veio estabelecer ao primeiro momento, e na verdade nem no segundo, porque quando ele vier, ele vai reinar de Jerusalém, ele não vai fazer um novo estado, um novo país. Ele vai reinar, a cidade santa vai ser Jerusalém. Ele não vai vir estabelecer um novo país. Mas Jesus, quando ele veio, ele não veio estabelecer uma instituição. Ele não veio estabelecer uma organização, e muito menos uma religião. Jesus, na verdade, ele rejeitou a religião daquele tempo. Ele rejeitou os religiosos daquele tempo. Ele não veio estabelecer uma religião, ele veio estabelecer um reino. Existe uma grande diferença nisso. Quando nós nascemos de novo, quando nós aceitamos Jesus, nós somos lavados pelo Espírito e pela água, nós passamos pelo novo nascimento, e isso não é apenas levantar a mão e falar eu quero, não é isso. Um novo nascimento é se tornar uma nova criatura, é receber uma nova natureza. É você receber uma nova natureza, o seu espírito é renovado instantaneamente, a sua alma é progressivamente, e o seu corpo será quando Jesus estiver voltando. Você entendeu, não? Amém? Então, quando nós passamos pelo novo nascimento, nós não recebemos uma religião. Agora eu nasci de novo, eu sou de Cristo, agora eu me tornei crente. Você está pensando muito pequeno. Quando eu nasço de novo, eu me torno parte de um reino, e um reino não tem membros, reino tem cidadãos. Reino não tem membros, reino tem cidadãos, herdeiros, família real. Eu vou chegar lá. Se nós apenas nos reduzimos a membros de uma religião, nós não estamos usufruindo de tudo que ela tem, ou tudo que o reino tem. Nós estamos limitando a nossa fé a ordenanças, ao que eu preciso fazer para agradar a Deus. Mas quando eu entendo que eu sou um cidadão de um reino, eu entendo que eu não sou apenas um cidadão qualquer, eu sou herdeiro do reino. Então, portanto, eu sou parte da família real. Eu não sei se você, eu fico tão maravilhado quando eu começo a ver essas nações que ainda têm reis.
e os príncipes não fazem nada da vida, gente, mas quando chegam nas nações são honrados, e faz carreatas para eles, os caras, por quê? Porque representam uma autoridade, eles estão representando o reino, eles estão representando não apenas quem eles são, mas quem a nação é. Quando Jesus fala para nós, vocês são cidadãos de um reino, Ele está falando, vocês são cidadãos, vocês são herdeiros, vocês são família real, portanto vocês são embaixadores de Cristo. Oh, peraí, embaixador representa a nação onde ele estiver. Quando você nasceu de novo, você não se tornou, esse negócio de membro é para a instituição aqui, é para Freedom Church, mas não se honre por ser membro, seja honrado, sinta a honra de ser cidadão do reino. Ah, porque eu sou da igreja tal, aquela igreja mais santa. Ah, porque eu sou da Freedom. Ah, porque não, eu sou cidadão do reino de Deus, eu sou parte da família real. Aleluia, eu sou embaixador. Onde eu chego, o reino chega. Onde eu chego, o reino chega. Não existem membros de um reino. Agora, nascer de novo, o processo do novo nascimento apenas abre a porta para você entrar. Ele apenas abre a porta. E eu temo que a maioria de nós para por aí. A maioria de nós para na entrada, nós entramos no lobby. Eu me lembro quando nós tínhamos um lobby aqui da igreja. Tempos bons. Nós tínhamos espaço. O lobby da igreja servia apenas para você ter aquele primeiro momento de contato, para você conhecer algumas pessoas, conversar com algumas pessoas. É o que o lounge hoje está servindo assim também. Porém, se você ficar só no lobby, você não vai poder usufruir de tudo que a igreja tem para te oferecer, de todos os benefícios. O novo nascimento te dá entrada no lobby. O novo nascimento te dá entrada no reino, mas ele não te dá a autoridade, ou não te leva a entender tudo que você pode usufruir do reino. É por isso que nós temos que voltar para a Bíblia. Porque Jesus falou o que o reino era. Ele falou os direitos do reino. Jesus falou assim, olha, vocês têm que entender que o reino é desta forma. Todas as parábolas, ou pelo menos quase todas as parábolas de Jesus, eram explicando como o reino funciona. E nós às vezes paramos. Quantos aqui param para meditar sobre as parábolas de Jesus? Às vezes nós lemos tão rapidamente, a gente nem para. E ali Jesus está explicando como o reino funciona. E às vezes, por nós não entendermos isso, nós preferimos ficar presos à religião. Por quê? Porque a religião é mais fácil de entender. A religião é, eu cumpro algumas coisas para alcançar o favor de Deus. Eu cumpro alguns objetivos, algumas metas, alguns requisitos, para ver se de alguma forma eu alcance o favor de Deus. A religião, ela é mais fácil de entender. A religião, ela cabe na nossa cabeça. Então, às vezes, por ser mais difícil, ou porque vai requerer um pouquinho mais de nós preferimos ficar na religião e não conseguimos entender o reino de Deus. Mas Jesus não veio salvar a gente para dar uma nova religião. Se você aceitou Jesus e falou, agora passei, eu era católico, mas agora eu sou crente. Eu era não sei o que, agora eu sou crente. Você apenas está no lobby, meu irmão. Você apenas começou a entrar, é só a entrada. Existe muito mais para você. Jesus não veio estabelecer uma religião. Eu preciso repetir isso para você entender, para que eu mesmo entenda. Ele não veio estabelecer uma religião. Ele veio estabelecer um reino, o mesmo reino que tinha no céu. A oração do Pai Nosso fala assim: Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Peraí, nós estamos focando em ir para o céu para viver o reino, e Jesus está nos mandando orar. Ore para que Deus traga o reino para a terra. Ora para que o senhorio, o domínio, a autoridade do reino que tem no céu, porque no céu a vontade perfeita de Deus existe. Então ore para que aquilo que acontece no céu seja atraído à terra, para que nós possamos viver tudo que o céu vive. Jesus não veio estabelecer uma religião, Ele veio estabelecer uma nova aliança. Ele cumpriu a antiga e estabeleceu uma nova. E essa aliança nos proporciona um novo nascimento, cidadania do reino. E por que nós ficamos tão fixados,
na religião? Por que nós não aprendemos com Jesus? Olha o que Jesus falou, Lucas capítulo 16, versículo 16, por favor. Quero ler com você isso. Lucas 16, 16. Texto muito conhecido. A lei e os profetas duraram até João Batista aqui. Desde esse tempo o evangelho do reino de Deus, o evangelho do reino de Deus vem sendo anunciado e todos se esforçam para entrar nele. A lei e os profetas duraram até João. E desde este tempo, desde João Batista, o evangelho do reino de Deus vem sendo anunciado. Essa palavra anunciada é pregada. A lei que ele está falando aqui é o Pentateuco, os primeiros 5 livros da Bíblia. Eu posso perguntar para qualquer jovem aqui, ele vai se pôr de pé e vai me falar quais são os primeiros 5 livros da Bíblia, porque eu sei que os nossos jovens são inteligentes. Aquele que não estiver olhando para mim é o que eu vou chamar. Todo mundo vê assim, opa. A lei que ele está falando aqui é o Pentateuco. Às vezes já vi esse texto sendo usado, olha aí, ó, não tem mais ministério profético, porque só foi até João Batista. Não é isso que Jesus estava dizendo. A lei, o Pentateuco, aquilo que Moisés escreveu, os primeiros 5 livros da Bíblia, e os profetas. Quem são os profetas? Os livros proféticos são aqueles que contêm um anúncio do Messias. Mas vamos generalizar e colocar que é de Josué a Malaquias. O que ele está falando? A lei, os 5 livros, o Pentateuco e os profetas foram até João Batista. Depois de João, não há mais necessidade para a antiga aliança, porque o evangelho do reino vem sendo anunciado, uma nova aliança está sendo anunciada. O que Jesus estava falando nesse versículo? A lei tinha um propósito principal: mostrar para o homem que ele não era capaz de salvar a si mesmo. Mostrar para o homem que ele não era capaz de salvar a si mesmo. E os profetas tinham um propósito principal: anunciar que viria um que salvaria toda a humanidade. Estamos juntos até agora? Então, a lei tinha um propósito: mostrar para a gente que nós não poderíamos nos salvar. E os profetas anunciavam que viria um Salvador. Jesus falou assim: a lei revelou a necessidade de um Salvador, os profetas anunciavam a vinda deste Salvador, mas eles só foram necessários até João Batista. Por quê? Porque depois de João Batista o Salvador chegou. Depois de João Batista uma nova aliança foi anunciada. Depois de João Batista você não precisa mais da religião para te mostrar onde você está errado, porque agora não é mais religião, agora não é mais promessa profética, agora você vive a realidade do reino. Existe uma realidade do reino. A lei e os profetas apontavam para uma pessoa, para Jesus. O cumprimento da lei, das profecias aconteceram em Jesus. O Salvador chegou e ele veio o quê? Anunciando o evangelho do reino. Então quando Jesus falou assim, a lei e os profetas findaram em João Batista, ele falou, deixa isso de lado e agora você vai pregar o quê? O evangelho do reino. É isso que nós temos que pregar. É isso que nós temos que ensinar, porque a lei e os profetas duraram até João Batista, agora é o evangelho do reino. É o evangelho do reino. Eu vou até mais longe, vocês sabem que eu raramente prego o Antigo Testamento aqui. E este é um dos textos que eu me norteio por ele. Eu uso o Antigo Testamento muito como princípios, como ensinamento, lições morais, mas eu raramente faço doutrina do Antigo Testamento. Porque a lei e os profetas foram até Jesus Cristo. Depois de Jesus Cristo ele falou, foi até João. Depois de João é Jesus, é a nova aliança, é a graça, é o evangelho do reino. Então eu não posso viver naquilo que Jesus falou que já acabou. Choquei alguns? Não. Choquei alguns. Eu não estou falando que a lei é ruim. Paulo falou, a lei é ruim de jeito nenhum. Ela é boa.
mas ela tinha um propósito, ela cumpriu o seu propósito em Jesus. Os profetas são ruins? De jeito nenhum, eles são bons, mas eles cumpriram o seu propósito em Jesus. Jesus é o cumprimento da antiga aliança, e Ele estabeleceu uma nova aliança. Então por que eu vivo vivendo a antiga aliança, se eu já tenho uma nova? Por que eu vivo no Antigo Testamento, se eu já tenho um novo? A Bíblia fala que era necessária a morte do testador, para que a nova aliança fosse o quê? Ativada, vigente. Nós não precisamos viver no Antigo Testamento. Nós pregamos muito lei. Jesus falou, prega o reino. Nós pregamos muito lei. Jesus falou, prega a graça. Às vezes nós queremos viver na lei e nos profetas. Por quê? Porque nós não compreendemos o reino. Pastor, eu não consigo entender, mas lá Moisés falou, se você fazer isso, os 10 mandamentos, aí você vai ser salvo. Irmão, ninguém pode se salvar pela lei. Nenhum profeta tem poder de salvação. E eu não estou falando heresia, não é falando mal deles. Eu estou dizendo que eles tiveram um papel importante, cumpriram o seu papel em Cristo. Eles cumpriram a sua missão em Cristo. Jesus falou, a lei e os profetas foram até onde? Até João. Desde este tempo o evangelho do reino de Deus vem sendo anunciado, e todos se esforçam para entrar nele. O Salvador veio nos transportar de um reino para outro, de uma aliança para outra. Mas não só isso. Colossenses 1,13 diz assim: Ele nos libertou também do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Nos transportou, nós somos transportados não para uma religião. Se alguém perguntar para você, você é religioso? Você fala, pelo amor de Deus, eu não. Existe uma religião pura, imaculada, Tiago está falando isso, que é cuidar dos órfãos, das viúvas, nas suas necessidades. Mas eu sou religioso, você é religioso? Não, eu sou um cidadão do reino de Deus. Você é religioso? Não, eu faço parte da família real. Você é religioso? Não, eu sou embaixador de um reino. Ei, é diferente quando você pensa dessa forma. Você é o que? De qual religião você é? Eu sou da religião que me deixam entrar no reino de Deus. Ei, irmão, nós temos que aprender a falar essas coisas para que a nossa mente entenda quem nós somos. Porque às vezes eu fico falando, eu sou religioso, eu sou da Freedom, e eu me esqueço que eu não sou da Freedom, eu sou de Deus, eu não sou da Freedom, eu sou do reino. Para, irmão, em nome de Jesus, entenda isso. Às vezes nós somos como Pedro. Por que como Pedro, pastor? Mateus capítulo 17 nos fala a história da transfiguração de Jesus. E às vezes nós agimos exatamente como Pedro. A Bíblia fala, Mateus capítulo 17, coloca aí para mim, que Jesus pegou Pedro, Tiago e João e subiram um monte. E lá no monte, Jesus se transfigurou. Ele se transformou no seu estado glorificado. E quem que apareceu para falar com Jesus lá? A Bíblia fala que Moisés e Elias apareceram para falar com Jesus. A Bíblia fala que Jesus se transformou, a sua roupa resplandecia como o sol, a sua face como a luz, era branca como a luz. Aí Pedro olhou e falou assim, Jesus, é tão bom nós estarmos aqui, vamos ficar por aqui? Vamos fazer uma tenda para quem? Para Moisés? Vamos fazer uma tenda para Elias? E vamos fazer uma tenda para o Senhor? Deixa eu fazer essas tendas para nós ficarmos aqui, porque está muito bom nós ficarmos aqui. Peraí, quem que apareceu mesmo, eu falei agora? Mateus 17, por favor. Apareceu quem? Moisés e Elias. Foi eles que apareceram. A lei e os profetas. Quando Jesus se transfigurou, ele se revelou para Pedro, Tiago e João. Daquele momento em diante, eles entenderam quem Jesus era. Quando Jesus se transfigurou, apareceu ali Moisés, representando a lei, o Pentateuco, Elias, o maior dos profetas, representando os profetas, apareceram para conversar com Jesus. Só que Pedro ainda era religioso. Pedro falou assim, Jesus, eu amo muito o Senhor, mas vamos fazer uma tenda aqui para a lei e para os profetas também? Vamos fazer uma tenda aqui para Moisés e para os profetas também, para Elias?
Por quê? Porque quem não entendeu o reino ainda acha que precisa de alguma coisa a mais para ser salvo. Quem não entendeu a sua cidadania no reino ainda acha que só Jesus não é o suficiente. Tudo que você acrescentar a Jesus vai ser anátema, vai ser maldito. Tudo que você acrescentar a Jesus não pode te salvar. Paulo falou assim: se você acrescentar a circuncisão a Jesus, você não vai ser salvo. Não acrescente a Jesus aquilo que você não precisa. Então, Pedro falou assim: Jesus, é muito bom nós estarmos aqui. Deus, é muito bom a graça. Mas deixa eu viver um pouquinho da lei também. Deixa eu viver um pouquinho dos profetas também. Eu estou confortável neste lugar. Este é o lugar da religião. Sabe o que a religião fala? It's ok. Você pode servir a Jesus, mas segue isso também. Olha, Moisés falou que você tem que guardar o sábado. Isso é religião. A religião, ela não vai tirar Jesus da sua vida. Ela vai querer acrescentar a lei e os profetas a Jesus. Estão comigo ainda? Aí Pedro falou o quê? Tá muito gostoso aqui, olha só. Uau. Vamos fazer aqui 3 tendas. Agora eu quero que você entenda comigo que ali estava a lei, os profetas se encontrando com o rei. Ali estava acontecendo, naquele monte, uma transferência de domínio e autoridade. Por quê? A lei e os profetas tiveram autoridade e domínio até João. Mas naquele monte, o reino de Deus recebeu toda a autoridade, todo o poder. O rei Jesus disse: eu tenho toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Naquele monte estava acontecendo uma transferência de autoridade. Ei. Aí Pedro falou: Jesus, vamos fazer 3 tendas? Jesus olhou para Moisés. Não está na Bíblia não, tá? Estou só aqui aumentando um pouquinho. Jesus olhou para Moisés e falou: Moisés, sabe aquilo que você falava na sua lei, quando você escreveu, que nenhum homem podia se salvar? Pois é, eu sou aquele que vai cumprir toda a lei. Ele olhou para Elias e falou: você, profeta, anunciava o quê? A vinda de um Salvador. Eu sou aquele que você anunciava. Pode passar toda a autoridade para mim, pode colocar toda a responsabilidade em mim, porque eu vim cumprir a lei e eu vim cumprir todas as profecias. Aleluia! Jesus estava dizendo: eu sou a solução. Aí Pedro, vendo tudo aquilo, ficou animadão e falou: vou construir 3 tendas. A Bíblia fala, eu gosto desse detalhe, Mateus 17, por favor, coloca o versículo, deixa eu voltar para Mateus 17, que eu estou lá em Lucas 17. Mateus 17, coloca o versículo 5, Mateus 17, 5, não está funcionando? Ai, glória a Deus. Mateus 17, 5, fala assim: falava ele ainda. Olha só, preste atenção nos detalhes desse versículo, é importante, jovens, quando vocês lerem, preste atenção nos detalhes. Pedro começou: vamos fazer 3 tendas aqui, uma para a lei, uma para os profetas e outra para a graça. Enquanto ele falava ele ainda, uma nuvem apareceu no céu, e uma voz que dizia o quê? Este é o meu filho amado, em quem me agrado, escutem a ele. Preste atenção, olha o que Deus fez. Deus interrompeu Pedro e falou assim: este é o meu filho amado, escute a ele. Você não precisa da lei, você não precisa dos profetas, você precisa de Jesus. Você não precisa da lei, você não precisa dos profetas, você precisa entrar no reino. Uma nuvem apareceu, interrompeu Pedro, preste bem atenção, e falou assim: este é o meu filho amado, em quem me agrado, escutem o que ele diz. E ao ouvirem aquela voz, o versículo próximo, ao ouvirem aquela voz, os discípulos caíram de bruços, tomados de grande medo. Próximo, por favor. Jesus aproximou-se e tocou neles, dizendo: levante-se e não tenham medo. O 8, para nós terminarmos. Então eles, levantando os olhos, não viram mais ninguém, a não ser quem? Jesus. Nós temos que começar a não ver nada mais, só ver Jesus. Ah, você não está entendendo. Para de olhar para o Antigo Testamento.
Para de olhar para a lei, para de olhar para os profetas, começa a olhar para a graça, começa a olhar para Jesus, começa a pregar o evangelho do reino. A solução para o teu problema não está na lei, está em Jesus. Ele é a solução do nosso problema. A religião sempre vai querer manter os três. Porque a religião sempre tenta manter vivo aquilo que Deus já rejeitou. Teve uma época que começaram a colocar anjos em cima dos púlpitos. Uma época que começaram a vender, estão fazendo ainda, né? Vender lencinho, vender não sei o que, areia de Israel, né? Porque a religião tenta manter aquilo que Deus já rejeitou. Compra esse lencinho ungido que você vai ser curado. O lenço não cura ninguém, quem cura é Jesus, é o Espírito Santo de Deus. Ei, não mantenha vivo aquilo que Deus já disse que já morreu, já acabou. Jesus. Vamos fazer 3 tendas e nos manter aqui. A religião sempre vai tentar fazer 3 tendas, porque ela quer acrescentar algo a Jesus. Mas irmãos, eu tenho uma notícia para você, por favor, guarde isso no seu coração. Você precisa somente de Jesus, ninguém além de Jesus, é só Jesus. Entra no reino e viva para Jesus. E às vezes a nossa vida também é assim. Jesus falou para nós deixar coisas para trás, nós queremos trazê-las com a gente, porque nós queremos manter vivo aquilo que Deus já matou, aquilo que Deus já rejeitou. Quantos de nós carregamos coisas do passado, estamos querendo voltar para o passado, porque era confortável, eu construí 3 tendas, pastor, aqui, pastor, essa memória, isso me lembra tanta coisa, eu tinha 3 tendas, irmãos, Deus não mandou você construir tenda, Ele mandou você olhar para Jesus. Tem muita gente construindo tenda para Moisés e para Elias, e não entendeu que estava andando ao lado de Jesus. Você está construindo tenda para Moisés e para Elias, não entendeu que estava caminhando com Jesus, dormindo com Jesus, comendo com Jesus, o rei estava do seu lado. Não, gente, uma vez eu preguei isso numa igreja pentecostal, foi tanto aleluia, tanto glória a Deus, você não tem ideia. É brincadeira, é a primeira vez que eu estou pregando isso, mas para ver se você se acorda. Gente, Pedro, Tiago e João num barquinho. Você ri, né? A tempestade se levantou, eles estavam morrendo de medo, aí começaram a ver uma sombra, e no meio das águas estava andando eles estavam e começaram a gritar, é um fantasma. Jesus pega, entra no barco e diz, acalma-te vento, aquieta-te mar. O vento obedeceu, o mar parou, eles estavam andando com o rei, e eles não entendiam quem ele era, e queriam fazer tenda para a lei e para o profeta. Não corra atrás de profeta, corra atrás de Jesus. Aleluia! Não retornes para aquilo que Deus te tirou com mão forte. Quantos de nós somos tirados de um ambiente religioso e queremos voltar para a religião de novo? Quantos de nós, irmãos, eu sofri, eu fui tirado com mão forte de um ambiente de religiosidade, de escravidão religiosa, e às vezes a minha alma quer voltar para aqueles ambientes, não para a igreja em si, mas para os princípios, para aquilo que eu aprendi. Renove a sua mente e viva Jesus, viva o reino, viva o reino. Enquanto Pedro ainda falava, eu amo quando Deus se intromete nas nossas conversas. Sabe quando você fala, eu vou, e Deus fala, não vai não, não vai não. Mas eu vou fazer isso, não faz não. Mas eu quero me mudar, não muda não. Mas eu quero desistir, não desiste não. Quando Deus se intromete na nossa conversa, é porque Ele tem algo melhor para nós. Então, não reclame da intromissão de Deus, dê glória a Deus, porque Ele decidiu falar com você. A voz falou, escutem o meu filho, escutem o que ele diz. E o que Ele diz? Eu vim estabelecer um reino. Eu não vim estabelecer leis, eu não vim estabelecer mais profetas, eu vim estabelecer um reino, para que nós possamos ser parte deste reino. Quando eles terminaram de falar, não tinha mais Moisés, não tinha mais Elias, sobrou Jesus. Eu tenho para mim, uma vez eu ouvi alguém falar, um estudioso falar, que quando Moisés pede para ver a face de Deus, e Deus falou, fica na fenda da rocha, e quando eu passar você vai ver as minhas costas, a minha glória, né? Eu vi um estudioso falando que aquela palavra para fenda da rocha, eu vou te mostrar o futuro. Só quem é crente vai entender, peraí. Quando falou assim, fica na fenda da rocha, Deus estava falando, fica aí que eu vou te mostrar o futuro. Quando Moisés viu a glória de Deus, ele estava vendo Cristo transfigurado no monte.
Isso aqui, irmão, isso não é doutrina, tá bom? Ei, quando Moisés falou, eu quero ver a tua glória, lá apareceu Moisés falando com Jesus. Ei, aí Pedro não entendeu nada, mas Deus não é limitado por tempo, Deus não é limitado por passado, presente e futuro. Moisés viu no passado, mas aconteceu no presente de Jesus. Ei, Deus estava mostrando a glória, quando Moisés falou, vai vir um, perdão, ele é maior do que eu, um profeta mais usado do que eu, a eles vocês vão ouvir, é porque ele já tinha visto o Cristo glorificado. Jesus, ele diz, esse é o meu filho amado, escutem o que ele diz. Escutem o que ele diz. Você está escutando o que Jesus está dizendo? Você está realmente escutando o que Jesus está dizendo? Porque às vezes nós damos ouvido ao pastor, damos ouvido à igreja, damos ouvido aos ritos, nós damos ouvido às cerimônias, para tantas coisas, ao inimigo, mas nós temos dificuldade de ouvir a voz de Jesus, e Deus falou, para tudo. Escutem o que o meu filho amado diz. O que Jesus tem falado para você? Certa vez eu perguntei para um grupo, o que Deus tem falado com você? E eu fiquei abismado, quando ninguém respondia nada. E eu falei, eu vou ajudar você, é porque vocês estão com vergonha, vocês não querem falar, eu sei. Mas a grande realidade é que quantos de nós andamos os nossos dias sem ouvir a voz de Jesus? Quantos de nós, pastor, eu nunca ouvi, eu não estou falando que você tem que ouvir a voz audível, mas é aquele sentimento, aquela impressão dentro de você, fala, isso não pode ser de mim, não pode ser da minha cabeça, é Deus que está falando comigo. O que Jesus tem falado com você? Porque o pai falou assim, esse é o meu filho amado, escutem o que ele diz, obedeçam a ele. A lei e os profetas foram até João Batista. Sabe o que Jesus estava dizendo aqui? A religião foi até João Batista. Após esse tempo, é pregado não mais religião, mas o reino. Nós fomos inseridos num reino. E eu tenho uma notícia, esse reino tem um rei. Esse reino tem um rei. E ele está querendo trazer a realidade do reino que está agora estabelecida no céu, para que nós possamos vivê-la na terra. Existe uma realidade, nós pregamos sobre o céu na terra alguns meses atrás. Existe uma realidade no céu, o reino perfeito de Deus, a vontade perfeita de Deus, que Jesus veio trazer à terra. Jesus veio trazer à terra, e eu vou terminar com isso. Por favor, fique de pé. Nas próximas semanas eu vou explicar, se Deus quiser, com mais detalhes, porque este reino, ele tem leis, este reino tem princípios, este reino tem chaves, ordenanças, este reino tem provisão para todas as suas necessidades. Quando você se torna um cidadão do reino, o rei se responsabiliza pelas suas necessidades. Você não ouviu o que eu falei agora? Quando você se torna um cidadão do reino, o rei se responsabiliza das suas necessidades. Ele se responsabiliza. Por quê? Porque todo cidadão tem direitos. Quando você se torna um cidadão dos Estados Unidos, você recebe com a sua cidadania direitos de um cidadão americano. Só que tem muitos americanos e até imigrantes naturalizados que se tornaram americanos, mas ainda não sabem dos direitos que eles têm. A maior tristeza é você ter direito a algo e não saber que você tem direito àquilo. O governo americano tem responsabilidades com você que é americano. Eu falo com você porque ainda não sou, mas em breve serei, em nome de Jesus. Seremos, glória a Deus. Mas o governo americano, ele tem responsabilidades com os seus cidadãos. O problema é que a maioria deles não sabe dos direitos que tem. E no reino de Deus não é diferente. Nós sabemos que somos cidadãos de um reino, mas não sabemos as regras, princípios, direitos, regalias que nós temos no reino. Uma delas é que ele supre todas as nossas necessidades, porque ele é Jeová Jireh. Semana que vem eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. Romanos capítulo 8, eu quero terminar com isso. Não falas aquele, não faz.
Me lembrei agora de um negócio que está correndo na internet, de quando o pastor fala que vai terminar. Vocês já viram isso? Aquilo não é de Deus. Romanos capítulo 8, versículo 14. Romanos 8, 14, para nós terminarmos. Esse vai ser o texto que eu vou me embasar na semana que vem. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque vocês não receberam um espírito de escravidão. Você não é escravo. Você não é escravo espiritual. Você não é escravo dessa sociedade. Você não é escravo da cultura. Você não é escravo do sistema. Você foi liberto porque você foi feito filho e filha de Deus. Você não recebeu o espírito de escravidão para viverem outra vez atemorizados. Não tenha medo. A ansiedade é um sinal daquele que não entendeu que é filho de Deus. Pastor, pegou pesado agora. A ansiedade é um sintoma daqueles que não entenderam que são filhos de Deus. A Bíblia fala: não andeis ansiosos por coisa alguma. Vamos lá. Para não viverem outra vez atemorizados, mas receberam o Espírito de adoção. Note que ele fala o e o Espírito está maior. Nós recebemos o Deus Espírito Santo, o Espírito de adoção, por meio do qual clamamos Abba, Pai. Irmãos, você não é apenas um cidadão, você é filho do rei. Você não é apenas cidadão, você é da família real. Ei, aleluia! O Espírito de adoção, por meio do qual clamamos Abba, Pai. E o próprio Espírito confirma ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. E, agora aqui ó, se somos filhos, somos também o quê? Herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se com Ele sofremos, para que também com Ele sejamos glorificados. Você é herdeiro do reino de Deus. Aleluia! Eu oro para que nessa série Deus possa mudar a nossa mentalidade, porque tem muita gente andando como escravos, escravo da religião, escravo do sistema. Tem muita gente pensando que é escravo enquanto é livre. Tem muita gente pensando que é qualquer um enquanto é filho do rei. Ei, tem muita gente andando atemorizado enquanto recebeu um espírito de adoção. Preste atenção, a minha oração é que Deus venha mudar a nossa mentalidade, renovar a nossa mente, para você entender que você não é religioso, você é um cidadão do reino de Deus. Aleluia, glória a Deus. Deus é bom, amém? Através de Cristo, nós fomos feitos co-herdeiros com Cristo. Então, tudo que tem no reino está à sua disposição. Tudo que há no reino está à sua disposição. Você só precisa saber acessar. Existem chaves de acesso às coisas do reino. Ei, Jesus. Você sabia que no reino existe um que se chama Jeová Rafá? É aquele que cura. Jeová Jireh. Existe um que ele fala e as coisas acontecem, porque eu vou dar aqui só um preview da semana que vem. Todas as leis do reino vieram da mente do rei. O reino e as suas leis é uma expressão exata do pensamento e da vontade do rei. E nós servimos o quê? Um rei bom, amoroso, justo. Ei, o reino é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Ei, você tem muito mais no reino do que você imagina, mas você precisa entender que você não é um religioso. A lei e os profetas ficaram para trás, agora é anunciado o evangelho do reino. Quantos querem viver nesse reino? Diga amém e levante a sua mão. Deus vai mudar a tua mente. Ei, para de mendigar por coisas. Deus vai mudar a tua mentalidade. Deus vai mudar o teu entendimento. Deus vai prover, porque no reino há provisão.
Você entrou aqui hoje dizendo: Senhor, eu não sei como vai ser amanhã. Não se preocupe, ouça a voz do Filho, porque no reino tem provisão. Aleluia! No reino tem cura. Agora, pastor, você falou que Jesus não pregava sobre cura. Ele não pregava, ele fazia. Ele curava. Porque você não precisa curar, não precisa pregar aquilo que já é direito seu. Jesus. Eu sinto uma graça aqui neste lugar. Porque quando você entende quem você é, Satanás tem medo de você. Satanás fica atemorizado. Ele entendeu quem ele é. É igual o agente de imigração, só pode atemorizar você até você se tornar cidadão. Depois disso, ele está pensando que você não vai entrar no reino, mas sabe de uma coisa? Deus já te deu chaves para entrar nesse reino. Então não viva atemorizado. Você recebeu o espírito de adoção que clama: Abba, Pai. Eu quero orar por você, mas eu não vou orar hoje por bênçãos. Eu vou orar por mudança de mente, por renovação de mente, por mudança de mentalidade, porque nós precisamos entender quem somos para viver da forma que nós somos criados para vivermos. Nós precisamos entender quem somos para podermos viver para aquilo que fomos criados para vivermos. Tem gente que não consegue viver porque não entende quem é. Na verdade, nós nem entendemos quem Deus é, não entendemos como Ele funciona, como Ele pensa, como Ele age. Mas Deus vai mudar a nossa mentalidade em nome de Jesus. Eu quero orar com você. Eu quero orar para Deus abrir a nossa mente em nome de Jesus e nos fazer entender quem nós somos nele, para que fomos escolhidos, para que fomos chamados, que nós somos cidadãos do reino de Deus. Se você quer ter a sua mente aberta, eu convido você a vir aqui orar comigo. Se você precisa dessa renovação da mente, vem aqui orar comigo. Eu preciso disso. Eu preciso entender, pastor, porque Satanás tem colocado mentiras falando que eu não sou, que eu não posso, que eu não tenho. Mas eu preciso entender que eu sou um cidadão do reino. Corra aqui para frente. Olá, obrigado por nos acompanhar até aqui. Se essa mensagem abençoou você, compartilhe ela com outras pessoas para que eles também possam ser abençoados. E já aproveite e nos siga nas redes sociais para você ficar por dentro de tudo que está acontecendo aqui na Freedom Church. Se você tiver algum pedido de oração, deixe nos comentários abaixo e nós estaremos orando por você. E se você mora na região de Washington DC, Maryland ou Virgínia, venha nos fazer uma visita. Será um grande prazer receber você na nossa família. Deus te abençoe.